Bem-vindos ao Batalhas Mentais, onde ideias colidem com respeito e energia. O tema de hoje é direto e ousado: transformar bairros periféricos em laboratórios urbanos até 2030 para ganhar vantagem competitiva às futuras gerações. Falamos de pilotos de saneamento, mobilidade elétrica e gestão inteligente de serviços urbanos, com metas claras e avaliação pública. A equipe conservadora questiona custos, riscos e prioridades, defendendo prudência e reforço do básico antes do novo. A equipe progressista sustenta que pilotos bem desenhados aceleram soluções, atraem investimento e preparam jovens para empregos do futuro. Hoje, o lado progressista é o afirmativo e o lado conservador é o negativo, e queremos argumentos limpos e verificáveis. Regra do jogo: uma ideia, um dado e um impacto social por fala, sem ataques pessoais e sem rodeios. Começamos com a afirmação: progressistas, apresentem sua tese em voz clara e com números quando possível. Nossa tese é que pilotos em periferias reduzem custos de aprendizado, aceleram inovação pública e criam vantagem competitiva medível até 2030. Eu reforço que pilotos bem comunicados geram confiança local, viram vitrine para parceiros e mantêm o foco humano das métricas. Começamos por saneamento inteligente com sensores de vazão e perdas, porque cada litro economizado libera orçamento para educação e saúde. Quando a água chega limpa e constante, a autoestima do bairro sobe, o comércio floresce e o crime cai pela presença de gente na rua. Em mobilidade, corredores elétricos de média capacidade com tarifação integrada reduzem tempo perdido e melhoram produtividade estudantil e laboral. O trajeto tranquilo muda o humor, diminui a ansiedade e dá tempo para estudar, cuidar dos filhos e empreender com serenidade. Cidades inteligentes exigem dados abertos e governança, e pilotos em escala de bairro permitem corrigir rotas com agilidade e transparência. Quando a vizinhança vê o painel de resultados, ela se sente parte do time e cobra melhorias com orgulho e não com raiva. Vantagem competitiva nasce de aprendizagem rápida, e bairro piloto é uma sala de aula viva onde políticas viram algoritmos de gestão eficiente. A periferia cansou de promessas, ela quer ver, tocar e testar, e piloto bem feito entrega prova de vida e esperança com prazo. Escolhemos começar onde o impacto marginal é maior, pois a cada real investido um serviço crítico se corrige e ensina a cidade inteira. As crianças do bairro crescem vendo solução e não abandono, e é assim que um sonho social vira cultura vencedora. Para mitigar risco, contratos por desempenho amarram pagamento a metas de água, tempo de viagem e satisfação do usuário. Se o serviço falha, há gatilho de correção e troca de fornecedor, porque dignidade não pode depender de sorte. Com pilotos interligados, criamos um portfólio municipal que atrai indústrias limpas, startups de clima e formação técnica de qualidade. A juventude quer lugar para criar e não para fugir, e os pilotos dão palco, luz e microfone para talentos invisíveis. Até 2030 avaliamos 3 ciclos anuais por bairro, escalando o que funciona e encerrando rápido o que não entrega valor. Isso é humildade institucional, aprender com erro pequeno para evitar fracasso gigante e proteger o dinheiro público. Por fim, vantagem competitiva se mede em empregos, renda, saúde e permanência escolar, e pilotos alinham política a esses indicadores. Nós queremos que a periferia seja protagonista, porque futuro competitivo nasce onde ninguém olhava, mas agora ilumina o país. Obrigado, equipe progressista. A estrutura está nítida e os critérios foram apresentados de modo objetivo. Agora ouviremos a equipe conservadora, que questiona a viabilidade, a ordem de prioridades e a segurança da execução. Nossa posição é que piloto não pode virar desculpa para improviso caro, e que o básico sólido deve vir antes do sofisticado. Eu trago o sentimento de quem pega ônibus lotado e vê esgoto a céu aberto, porque a dor diária não aceita marketing de inovação. Antes de sensores, precisamos concluir redes de água e esgoto convencionais com manutenção previsível e peças disponíveis no mercado local. A família que passa sede não quer painel de dados, ela quer torneira funcionando o dia inteiro e conta que caiba no bolso. Mobilidade elétrica exige energia estável,
garagem adequada e técnicos formados. E pular etapas aumenta custo e paralisa a frota. Se o ônibus para por falta de peça ou queda de energia, quem perde aula é o meu irmão, e quem perde o emprego é o meu vizinho. Laboratório urbano não pode transformar moradores em cobaias, por isso preferimos pilotos em áreas já estruturadas para validar padrões. A periferia já pagou o preço de erro alheio, e prometer o céu sem escada vira frustração e revolta previsíveis. Governança por contrato de desempenho só funciona com capacidade estatal de fiscalização, e hoje faltam equipes, sistemas e rotina. Quando a fiscalização não chega, a gambiarra toma conta, e o discurso bonito vira placa enferrujada na esquina. Vantagem competitiva real nasce de disciplina orçamentária, formação técnica básica e manutenção diária, não de vitrines tecnológicas. Meu bairro quer respeito e constância, porque inovação sem estabilidade é presente de papel que rasga na primeira chuva. Defendemos mapear gargalos críticos, concluir obras paradas, treinar equipes locais e só então escalar tecnologias testadas em ambiente controlado. Se a cidade andar passo firme, a esperança chega junto, e ninguém precisa apostar a vida em um experimento mal fechado. Até 2030, é mais realista entregar universalização do básico e criar base elétrica confiável, preparando o terreno para pilotos maduros. Com um serviço decente hoje, o jovem não abandona a escola amanhã, e isso vale mais do que qualquer anúncio futurista. Nossos indicadores são continuidade do serviço, custo por usuário e redução de falhas, e isso exige foco sem distrações. Quem está na fila do posto de saúde quer resultado simples e certo, e não um aplicativo que promete e não resolve. Por isso rejeitamos a proposta como apresentada e pedimos uma trilha de implementação que respeite capacidade, prioridade e sequência técnica. Se for para mudar, que seja com pé no chão, mão calejada e metas que cabem na vida real do trabalhador. Agradeço a clareza dos conservadores, que trouxeram cautela técnica, sequência operacional e foco no básico como critérios de decisão. Temos posições bem definidas, com progressistas propondo pilotos em periferias para acelerar aprendizado e conservadores exigindo base sólida antes de arriscar. Seguiremos para a próxima fase com réplica e dados comparativos, mantendo a disciplina do formato e o respeito à audiência. Passo para o lado afirmativo, mantenham o foco no tema e ataquem com clareza e medida. Ataquemos o comodismo, porque esperar pelo perfeito já custou décadas de oportunidades perdidas nas bordas da cidade. Quando um bairro vira piloto, o risco diminui pelo tamanho controlado e o aprendizado cresce pela proximidade com a vida real. Sem esses laboratórios, ficamos presos à mesma lista de obras paradas, promessas frias e procedimentos que não escutam quem acorda às 5. A tecnologia social só amadurece no uso, e postergar teste de saneamento inteligente mantém criança adoecendo por água suja. Não confundir prudência com medo, porque medo paralisa, e parado, o bairro perde a corrida pelos empregos verdes e digitais. Se pilotos falharem, paramos rápido e corrigimos, mas se não testarmos, falhamos grande e em silêncio, do jeito mais caro possível. Obrigado, afirmativo. Agora abrimos espaço ao lado negativo, para a defesa objetiva do seu ponto. Nossa defesa começa por sequência técnica, pois laboratório em território frágil, sem base elétrica e manutenção, é receita para frustração institucional. Negativo defendido, seguimos com o ataque do lado conservador, um orador, um fio, um impacto. Ataco a proposta por inverter prioridades, porque saneamento convencional e energia estável custam menos por família do que soluções sofisticadas de baixa governança. Retorno ao afirmativo para a defesa pontual, um orador, uma resposta firme. Defendo que piloto não substitui o básico, ele acelera o básico ao mostrar onde vaza, onde quebra e por que a obra empaca, com dados públicos e prazo curto. Passo de volta ao negativo, para um ataque em dupla, líder e apoio, mantenham a cadência e a nitidez. Como líder, afirmo que bairro vulnerável não deve carregar incertezas de frota elétrica sem oficina local e sem peças acessíveis.
Eu apoio lembrando que, quando o ônibus para por falha de bateria, quem perde a consulta é a avó, e quem perde a prova é o estudante. E isso não é rodapé técnico, é vida. Sem almoxarifado e rotina de inspeção, o contrato por desempenho vira briga jurídica, e o serviço trava no pior dia. E quando a comunicação falha, o painel de dados parece zombaria, porque fome não lê dashboard, exige regularidade e respeito. Interrompo o negativo e devolvo ao afirmativo para um ataque em dupla líder e apoio, com metas e lastro social. Lidero dizendo que piloto bem desenhado começa pelo que resolve dor crônica, medição de perdas de água, regularidade de pressão e tapa buracos com priorização por risco. Eu apoio mostrando que, quando a rua fica transitável e a água chega limpa, o comércio abre mais cedo, o medo diminui e a renda diária sobe, e isso é vantagem competitiva concreta. Com o ciclo trimestral, testamos fornecedor, comparamos custo por resultado e mantemos apenas quem entrega, sem apego à marca. A comunidade participa definindo o que é sucesso, porque ninguém conhece o beco como quem mora ali, e a política aprende humildade. Corto o afirmativo e passo ao negativo para uma defesa em dupla, primeiro a resposta objetiva e depois a contra-pergunta provocativa, sem descambar para pessoal. Respondo que comparação trimestral é luxo quando a equipe municipal não dá conta de fiscalizar contratos existentes e sobrecarga desmonta qualquer relógio bonito. Provoco perguntando onde estão as equipes de campo e o estoque de peças que garantem que o piloto não virará enfeite, e quem assume a conta se a curva de aprendizado atrasar. Devolvo ao afirmativo para uma defesa em dupla, primeiro a resposta, depois a sinalização do ponto fraco adversário, com elegância. Respondo que piloto inclui cláusula de capacitação local, oficina-escola no território e gatilho de substituição automática quando o SLA cai abaixo do acordo público. Aponto o ponto fraco de vocês, que é confundir cautela com paralisia, porque sem espaço seguro para testar nunca formaremos técnicos e nunca teremos oficina perto. Vamos à leitura dos jurados para avaliação intermediária 1 a 1, na ordem indicada, com estímulo às duas equipes. No momento, pendo ao afirmativo porque apresentou cadência de teste e métricas de dignidade urbana, enquanto o negativo trouxe medo legítimo sem mapa claro de quando ligará a chave. Vejo mérito no negativo pela disciplina de sequência e custo por usuário, porém gostaria de cronograma verificável, e ao afirmativo peço mais detalhes sobre a cadeia de manutenção local. Minha inclinação está com quem combina ousadia e mecanismo de correção, e por ora o afirmativo mostrou mais anticorpos, mas o negativo tem a faca da realidade, então surpreendam-me com números vivos. Abrimos a segunda rodada esperando novos ângulos e menos repetição, e começo passando ao negativo para ataque enxuto. Ataquei à pressa porque cada falha em bairro frágil vira trauma, e proponho o piloto em zona estruturada como degrau, antes de levar para onde o erro pesa mais. Passo ao afirmativo para defesa pontual, sem dispersar, um orador. Defendo que degrau em zona rica não responde às condições reais do calor, da lama e da informalidade. E político que só testa onde é fácil foge do país que existe. Ainda com o afirmativo, seguimos com um ataque de um orador, objetivo e com lastro. Ataco a lógica do laboratório distante porque isso gera ilusão de sucesso e exporta fracasso ao cruzar a avenida, e melhor errar pequeno onde a dor mora do que acertar falso no cartão postal. Volto ao negativo para defesa enxuta, um orador, uma linha de raciocínio fechada. Defendo que o erro pequeno em território vulnerável tem custo social gigante, pois derruba confiança por anos, e confiança perdida não volta com press release. Passo ao afirmativo para um ataque em dupla, líder e apoio, tragam novidade e critério. Lidero com a proposta de escalas graduais, começando por quarteirões com conselho local, metas de pressão de água, pavimento crítico e iluminação, medidos toda semana. Apoio com o elo humano porque luz que não pisca espanta medo, e água que não falha tira dor de cabeça de mães que acordam de madrugada para encher balde. Se o indicador cai, trocamos fornecedor, não o bairro, e isso fortalece o lugar em vez de culpar o morador por ser difícil.
E a juventude vira agente de dado, aprendendo a medir, cobrar e melhorar, e isso é profissão nascendo na rua. Corto o afirmativo e devolvo ao negativo para ataque em dupla, líder e apoio, com precisão e calma. Como líder, insisto na matriz de riscos, porque bateria, subestação e oficina não aparecem por decreto, e cadeia produtiva leva tempo. Apoio lembrando que, sem mapa de peças e técnicos, a fila cresce, a raiva sobe e a cidade aprende a odiar a palavra piloto. O cronograma precisa casar obra civil, energia e equipe, e prometer 2030 sem esse casamento é vender calendário e não serviço. Quem pega 3 conduções não compra slide bonito, compra previsibilidade, e previsibilidade nasce de rotina, não de espetáculo. Interrompo o negativo e passo ao afirmativo para a defesa em dupla, primeiro a resposta organizada e depois a contra-pergunta que ilumina. Respondo que o cronograma casa sim, com fases de 3 meses por quarteirão, contrato guarda-chuva e lotes distintos para evitar efeito dominó de atraso. Pergunto a vocês qual é a data exata em que o básico prometido chega à torneira, porque falar de sequência sem data é caminhar no corredor sem porta. Sigo com o fluxo e retorno ao negativo para a defesa em dupla, primeiro a resposta e depois a indicação de fragilidade adversária. Respondo com Marcos: 6 meses para estabilizar manutenção e estoque, 12 para energia firme e só então pilotos em territórios sensíveis. Aponto a fragilidade adversária de depender de substituição rápida de fornecedor num mercado ainda raso, porque sem competidores locais a cláusula vira letra morta. Volto ao afirmativo para um ataque solo com foco e horizonte. Ataquei a dependência do longe, propondo que a prefeitura forme consórcio regional de oficinas e incubadora de peças, criando mercado onde antes havia fila. Negativo, defesa solo agora mirando a exequibilidade. Defendo que incubadora é política paralela que drena a equipe e queimar etapa de formação, atrasa o concerto de amanhã e o ônibus não espera incubação. Afirmativo, ataque solo novamente, fechem lacunas e tragam a plateia para o desenho. Ataco a visão de que incubar é luxo, porque cada emprego técnico criado no bairro reduz evasão escolar e encurta o caminho até a manutenção que vocês mesmos pedem. Negativo, defesa solo, sem repetir bordões. Defendo que o curso técnico não tira o entulho da vala, e hoje a vala transborda, então primeiro drenagem, depois diploma. Seguimos com ataque afirmativo em dupla, líder e apoio, cuidando da costura entre sonho e planilha. Lidero com a régua de priorização. Dor evitável primeiro, água confiável, rua passável, luz estável e só então sensores de luxo. Apoio dizendo que sensor não é enfeite, é fiscalização automatizada que protege o morador do jeitinho, e jeitinho custa vida e tempo. Com contrato que paga por resultado, a régua vira salário e multa, e ninguém brinca com o que mexe no bolso. E a comunicação coloca o painel na praça, não escondido em gabinete, porque transparência funciona melhor sob sol. Negativo, ataque em dupla para equilibrar a balança, líder e apoio, com materialidade concreta. Lidero exigindo que se publique o custo total de propriedade por corredor elétrico, incluindo bateria, descarte e tempo de parada. Eu apoio pedindo simulação com falha de rede porque apagão não manda recado, e o ônibus precisa de plano B antes do plano A. Sem redundância, a novidade vira gargalo único, e gargalo único é vulnerabilidade sistêmica. E vulnerabilidade em bairro periférico vira medo, e medo destrói a adesão comunitária, que é o motor de qualquer piloto que se preze. Afirmativo, defesa em dupla, primeiro a resposta técnica e depois a marcação do terreno emocional. Respondo com redundância híbrida, trecho elétrico com retaguarda de micro-ônibus convencionais em malha flexível, alerta precoce e manutenção noturna para reduzir parada. Marco o terreno lembrando que o maior risco hoje é o cotidiano que já falha, e negar o piloto é pedir mais do mesmo com nome diferente. Negativo, sigam com uma última defesa em dupla nesta sequência, resposta e diagnóstico do ponto cego adversário. Respondo que rotina robusta vem sem canto tecnológico e que sem organograma, claro, a escala trinca no segundo bairro.
Diagnostico que o ponto cego do adversário é acreditar que contrato substitui Estado, quando, na prática, contrato premia, mas quem garante é a equipe pública treinada. Afirmativo. Última defesa em dupla desta etapa, resposta objetiva e provocação fina. Respondo que equipe pública treinada é cláusula do piloto, com horas dedicadas e certificação, e que não se terceiriza a responsabilidade. Provoco pedindo que vocês digam qual é o ganho por família ao esperar 2 anos pelo básico antes de testar melhorias que podem salvar semestre escolar agora. Fechamos o bloco com disciplina, mantendo o ritmo alto e o respeito que esta bancada merece. Antes de irmos às conclusões, confirmo se há novos ângulos, lacunas de dados ou pontos essenciais que ainda não foram ventilados por nenhum dos lados. Abrimos uma rodada de discussão livre, alternada e quente, mas dentro do respeito, com respostas curtas e afiadas. Se a cidade esperar a perfeição, a periferia pagará juros de atraso em saúde, tempo perdido e medo, e isso também é custo público. Custo público maior é prometer milagre e entregar frustração, porque a confiança quebrada é uma dívida que não prescreve. A proposta não é milagre, é método de teste com metas, auditoria e corte rápido de quem não entrega. Meta sem equipe e estoque é quadro bonito na parede, e a água que não chega não se impressiona com planilha. A comunidade sabe cobrar quando vê o resultado no bairro, e isso disciplina fornecedor e gestor com a força do cotidiano. Cobrança sem canal de manutenção vira grito no vazio, e grito no vazio cansa, esfria a adesão e mata a cooperação. Por isso o piloto inclui oficina escola local, certificação e metas vinculadas ao pagamento, e dinheiro sem resultado não sai. Quem certifica a certificação quando o fiscal não aparece, e quem segura o volante quando a bateria morre num dia de chuva forte. Redundância planejada, micro-ônibus de retaguarda e manutenção noturna, e a operação aprende com falhas pequenas, não com catástrofes. Se a redundância depende de frota que não existe, a falha pequena vira fila grande, e fila grande não aprende lição, só perde aula. Frota existe por consórcio regional e compras escalonadas, e a curva de aprendizado encurta quando o contrato paga por tempo de disponibilidade. Disponibilidade cai quando a rede elétrica oscila, e sem subestação reforçada o plano vira castelo na areia molhada. Sequenciamos com trechos que já têm estabilidade mínima, e atacamos primeiro perdas de água, iluminação e pavimento, que não dependem de subestação nova. Mesmo assim, sem rotina de fiscalização, a terceirização troca problema de lugar, e o morador continua sem resposta quando a tampa da galeria some. Rotina de fiscalização entra como obrigação de horas dedicadas do quadro público, com transparência e painel de chamados no território. Transparência sem reparo vira humilhação pública, porque ver o problema não é o mesmo que consertá-lo no prazo. Por isso, o prazo paga, o atraso dói no bolso, e a comunidade avalia o fechamento de cada ordem de serviço com nota e comentário. Quem tem medo do piloto tem medo do espelho, porque o espelho das métricas não aceita desculpas, e a política precisa de espelhos. Espelho sem luz engana a cor, e métrica sem controle de contexto perde sentido, porque bairro frágil muda rápido e castiga protocolo. Mudança rápida é exatamente o que pede piloto curto, correção semanal e recontratação ágil, e isso é músculo para o serviço público. Serviço público vira acrobacia quando falta chão, e nosso chão ainda é esgoto a céu aberto, vala cheia e ônibus parado por falta de peça. Piloto que ataca a dor crônica é chão, não acrobacia, e cada litro de água salvo brinca a favor do orçamento da saúde e da escola. E cada promessa furada cobra juros de raiva, e a raiva não cabe em planilha, mas explode no ponto de ônibus quando o veículo não chega. Se o veículo não chega, a multa chega para o operador, e a troca de fornecedor não espera eleição, espera apenas o medidor e o relógio. Trocar fornecedor no papel é fácil, difícil é manter a cidade andando no dia seguinte, e essa operação exige anos de disciplina e peça na prateleira. Por isso o contrato abrigo com lotes diferentes evita apagar a cidade, e cada quarteirão tem backup para não cair tudo de uma vez.
Backup que não existe é só palavra elegante, e nossos almoxarifados vivem vazios, porque orçamento e logística não se inventam com slogan. Slogan é prometer o básico há décadas e não entregar, enquanto o piloto com SLA e painel aberto ensina a cidade a não esquecer a cobrança. Cobrança sem cuidado vira linchamento de técnica, e técnico amedrontado não fica, e sem gente o projeto derrete. Cuidado é salário digno, capacitação e presença do gestor no território, e ninguém lincha quem resolve com respeito e prazo. Prazo morre no gargalo da energia e na lama que engole o asfalto novo, e a pressa é inimiga da durabilidade. Durabilidade nasce de material certo, critério de risco e supervisão comunitária com foto, hora e localização exigidas em cada entrega. Foto e hora não substituem equipe e estoque, e sem peça a imagem vira lembrança do que podia ter sido e não foi. Peça e equipe são parte do pacote do piloto, com metas de contratação local e aprendizagem que ficam no bairro quando o projeto cresce. Se a cidade quer vantagem competitiva, precisa aprender onde a dor existe, e a dor existe na periferia, não no cartão postal. Se a cidade quer paz social, precisa entregar o básico calado e certo, e não transformar o morador em cobaia de laboratório ambicioso. Cobaia é quem vive falha crônica sem possibilidade de conserto, e piloto abre a porta para o ajuste fino e para a responsabilidade compartilhada. Responsabilidade compartilhada não significa terceirizar culpa quando o caminhão não chega, e o Estado não pode se esconder atrás de contrato. Ninguém se esconde, porque o contrato publica o desempenho, o gestor assina embaixo e o morador acompanha cada semana na praça. E quando funciona, a cidade aprende a escalar com critério, e quando não funciona, aprende a cortar sem trauma e sem teimosia. Cortar sem trauma não existe quando o trauma já é o cotidiano. E a aposta em novidade não pode aumentar a dor de quem nunca teve luxo algum. Ninguém está oferecendo luxo. Estamos oferecendo o teste rápido do essencial, com os pés no barro e a régua na parede. Encerramos a discussão livre com a temperatura certa para a decisão, e peço agora ao lado afirmativo a sua fala final, com 2 oradores, um para organizar fatos e outro para persuadir os jurados. Organiza os fatos lembrando que nosso plano foca em perdas de água, iluminação, pavimento crítico e mobilidade com redundância, em ciclos de 3 meses por quarteirão, com contratos por resultado, capacitação pública e oficina local, painel na praça e gatilho de troca de fornecedor, medindo custo por usuário, tempo de viagem, regularidade da água e satisfação do morador. Aos jurados peço que olhem para a régua humana, porque criança que dorme sem medo estuda melhor, mãe com ônibus previsível trabalha sem desespero, comerciante com rua transitável investe mais, e piloto não é fantasia, é ferramenta para acelerar o básico com humildade e correção rápida. Obrigado, passo ao lado negativo para a fala final, também em 2 vozes, uma para organizar fatos e outra para endereçar os jurados. Organiza os fatos defendendo sequência técnica rígida, conclusão de obras básicas, estabilização de energia, estoque de peças e formação de equipes antes de levar incertezas a territórios sensíveis, porque custo de falha em bairro frágil é alto e confiança perdida é barreira concreta à política pública. Aos jurados peço que protejam quem acorda cedo e volta tarde, porque cada promessa apressada vira raiva quando o serviço falha, e nosso caminho é o do passo firme, do orçamento disciplinado e da manutenção diária, sem vitrines que estouram na primeira chuva. Agradeço as falas finais e chamo a banca para uma avaliação decisiva, cada um com sua leitura e seu voto, na ordem indicada. Voto no afirmativo porque articulou ciclos curtos, métricas claras e mecanismos de correção com presença comunitária, enquanto negativo, embora sólido na cautela, apresentou um horizonte que me parece perpetuar o atraso para quem mais precisa. E peço ao afirmativo que trate a comunicação como parte do serviço e não como pós-venda. Meu voto é no negativo, pois prezo a sequência técnica e o custo de propriedade como guardiões da durabilidade, reconhecendo que o afirmativo trouxe boas amarras contratuais, mas exigirá uma musculatura estatal que ainda não vi comprovada, e recomendo ao negativo que inclua marcos intermediários para não adiar a dignidade. Eu voto no afirmativo porque combinou ousadia com anticorpos de execução. E vejo nos pilotos uma escola de gestão pública que pode, com transparência e coragem, reduzir danos sem ampliar trauma,
e desafio os vencedores a não se apaixonarem pela própria ideia, mas pelos resultados auditáveis do beco para a cidade. Com 2 votos a 1, declaro vencedora a equipe progressista, e parabenizo pela proposta de pilotos ancorados em métricas humanas e disciplina operacional. Recebemos com humildade e senso de urgência, e a vitória só faz sentido se virar água regular, rua segura e tempo devolvido às famílias. Agradecemos ao contraditório porque a crítica melhora o desenho, e prometemos que cada painel de resultado será convite e não vitrine, para a comunidade ajustar o rumo. Parabenizamos os vencedores e manteremos a vigilância técnica, porque a realidade cobra fatura, e torcemos para que as promessas virem rotina e não manchete. Levamos desta batalha o compromisso de proteger a confiança do morador e que a pressa aprenda a andar com o cuidado, para que a vida não vire experimento de ninguém. Agradeço às 2 equipes pelo espírito combativo e aos jurados pela leitura honesta e generosa, e seguimos para o fechamento. Você que ficou com a gente até o fim, nosso muito obrigado pela atenção e pelo carinho. Se curtiu a batalha, deixe o like, inscreva-se no canal e conte nos comentários o que funcionou, o que faltou e quem te convenceu. Se puder apoiar, use o QR no canto do vídeo ou o link na descrição para contribuir com o projeto e manter as discussões de alto nível. Na descrição você também encontra links para outras séries completamente diferentes deste canal, e vale explorar para descobrir formatos e temas novos. Eu me despeço com gratidão e te espero na próxima, porque aqui o debate continua e a cidade inteira é convidada a pensar junto.